Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o famoso Home Care. Afinal, será que os planos de saúde são obrigados a custear esse serviço e o que efetivamente consiste esse serviço? Você sabe disso? Vamos ver? Pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que você tem que ter consciência é o que significa Home Care, que é aqueles cuidados em casa. Se fizer uma tradução literal, o sentido seria mais ou menos esse, que é quando o paciente não tem mais a necessidade de estar internado no hospital, entretanto aí ele pode ser encaminhado à sua residência, mas precisa continuar recebendo cuidados. Cuidados esses que são totalmente pertinentes ao seu tratamento ou mesmo à sua recuperação. Isso é muito importante, saber essa distinção, justamente porque você não pode confundir o Home Care com a função do cuidador. O Home Care vai envolver uma equipe multidisciplinar, envolvendo enfermeiros, médicos, até fonoaudiólogos, caso seja necessário, em relação àquilo que o paciente precisa. Já o cuidador, ele vai fazer um trabalho um pouco mais de cuidado mesmo, de fato, ao paciente, que vai ser como dar banho, alimentação, enfim, todos aqueles cuidados que um cuidador deve ter. E esse pode ser também um profissional, um enfermeiro, contratado pela família, não se confunde com a prestação de serviço de Home Care, que pode ser oferecido também dentro desse plano, caso o plano de saúde ou então uma empresa faça esse tipo de serviço. Mas o cuidador, ele vai ter uma função distinta aí do que se define esse cuidado em casa por médicos especializados e também enfermeiros. E uma das vantagens que nós temos em relação ao tratamento do Home Care, tanto por parte do paciente, da família do paciente e também até do plano de saúde, são as seguintes. A primeira delas é que o paciente, tendo o tratamento em domicílio, não precisa se locomover até o hospital para receber esse tipo de cuidado. Então, dentro do tratamento acerca do Home Care, você não existe esse custo de deslocamento, que pode ser inclusive identificado como um benefício financeiro, já que não existe a necessidade de deslocamento, como também pode ser entendido um benefício para a própria saúde do paciente, uma vez que ele não precisa estar se locomovendo, dependendo da enfermidade dele. Às vezes até o tratamento dentro do hospital se torna inviável, uma vez que ele vai ter que ficar internado, sendo que a condição dele não é condizente com uma internação. E aí manda ele para casa, só que ele tem que sempre estar comparecendo ao hospital para realizar exames, enfim, e tendo aqueles cuidados inerentes àquela patologia que ele tem. E aí o Home Care, ele vai servir muito efetivamente para evitar com que esse paciente tenha que se deslocar até o hospital. Inclusive, existe uma das coisas que talvez as pessoas mais tenham preocupações, que é em relação à questão da infecção hospitalar, aqueles problemas que podem vir decorrentes da estadia, né? Estadia como se fosse um hotel, né, gente? Claro que não. Daquele período em que a pessoa fica dentro do hospital e pode necessariamente aí haver causas aí que venham a trazer dificuldades, como uma infecção hospitalar, enfim, coisas que podem inclusive trazer o paciente a óbito. Então, o tratamento no Home Care, na residência do próprio paciente, tem esse tipo de benefício. Vale mencionar também que um tratamento, uma internação domiciliar é muito menos custosa para o próprio plano de saúde que aquela internação dentro do hospital, onde se exigirá, às vezes, um maquinário muito mais forte, existe ali a ocupação daquele leito, que às vezes pode ter sido cedido, poderia ser cedido para uma pessoa que estivesse no estado de maior gravidade. Então, tudo isso é levado em consideração. Como vocês puderam ver, o Home Care, ele pode ser tanto benéfico para o plano de saúde, que pode economizar em determinado aspecto, como para o próprio paciente, que não terá despesas de locomoção e aí preservará também a sua saúde, uma vez que não terá que se conduzir até o hospital para receber aquele tratamento. E o embasamento legal para se conferir aí o Home Care àquele paciente que tem a necessidade encontra na própria Agência Nacional de Saúde, onde, em sua resolução normativa 428, ela estabelece que, caso a operadora de saúde ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar,
com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, e ao previsto nas alíneas C, D, E, G do inciso 2 do artigo 12 da Lei 9.656 de 1998, que é a Lei dos Planos de Saúde. Vai se submeter ainda às normas da Resolução 1668 de 2003 do Conselho Federal de Medicina, que determina quais as especificidades dos profissionais que devem compor as equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar, além dos tipos de serviços que as empresas de home care devem dispor para prestar uma boa assistência ao paciente. E um fato muito importante se dá porque, infelizmente, a gente vê aí no dia a dia muitas operadoras de serviços de plano de saúde se negando a oferecer esse tipo de benefício ao cliente. Então a empresa simplesmente fala que não existe sequer previsão contratual para dar continuidade àquele tratamento na modalidade home care. E aí os nossos tribunais de justiça, ainda bem, eles têm entendido no sentido de que essas cláusulas que vedam a continuidade do tratamento através do serviço de home care são consideradas abusivas. Isso encontra respaldo no próprio Código de Defesa do Consumidor, que diz que determinadas cláusulas, na sua interpretação ou na sua ausência, serão interpretadas de forma a causar benefício ao próprio consumidor. Ou seja, aquelas cláusulas ainda que são consideradas abusivas, como aquela que não prevê o tratamento do home care ou ainda que estipule a exclusão desse tipo de tratamento ao consumidor, pessoa necessitada, pessoa que busca, através da contratação do serviço de plano de saúde, ter tranquilidade na sua consciência, sabendo que pode depositar nesse prestador de serviço uma tranquilidade em relação aos cuidados médicos que ela venha precisar. A gente sabe que em diversas ocasiões o consumidor paga o plano de saúde sem necessariamente se valer da necessidade da utilização daqueles serviços. E nada é mais justo do que aquele consumidor ter do plano de saúde toda a assistência inerente que ele possa oferecer no momento de maior dificuldade em relação à sua saúde. Não se entende-se cabível e plausível que o plano de saúde negue a prestação de serviço no momento que o consumidor mais precisa, que é justamente no momento que uma patologia surge ou então a necessidade de um tratamento específico apareça, que é o caso aqui do home care, gente? Então, entende-se de uma forma pacífica na jurisprudência e nos precedentes dos nossos tribunais de justiça, eu falo isso a nível Brasil, que mesmo que haja previsão contratual de que aquele serviço não será prestado na modalidade do home care, essa cláusula seria considerada nula, tendo em vista que o consumidor ele tem que ter a tranquilidade, uma vez que o plano de saúde ele oferece o serviço de dar tranquilidade àquele cliente no momento em que ele mais precisar, que é a prestação do serviço médico. Então, a tendência é que nossos tribunais de justiça, na negativa da prestação de serviço do home care, que a justiça considere obrigatório esse tipo de continuidade de tratamento. Então, se você ingressar judicialmente, é bem plausível que você consiga, inclusive de forma liminar, a continuidade desse tratamento através da modalidade do home care. E esse tipo de modalidade, como nós vimos, vale para pessoas que às vezes não têm condições de deslocamento, então de que não têm mais necessidade de ficar internada, mas ainda precisam de um tratamento contínuo em relação a determinada patologia. Por fim, é interessante mencionar também a súmula recentemente editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, lá de 2012, não é tão recente assim, que é a súmula 90, que diz que, havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Desta forma, o tratamento do sistema home care deve ser considerado como continuação da internação hospitalar iniciada, mudando-se apenas o local de tratamento do paciente e, havendo prescrição médica para que esse tipo de atendimento, o plano de saúde deverá fornecê-lo. Qualquer cláusula contratual de exclusão desse serviço é considerada nula.
Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você tem algumas dúvidas, dicas, sugestões, diga aqui nos comentários. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.